Êxodo, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez, para orarmos. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez na tua presença, diante do texto lido, pedir a tua graça, pedir, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos dê ouvidos para ouvir a Cristo. Também, ó Deus, nos ter a percepção e a experiência de que é Cristo quem fala, ó Deus, pela pregação. Não nos permita apenas observar o pregador humano, fraco, mas que possamos, ó Deus, ouvir a voz de Cristo. Abençoa o teu povo, ó Pai, venha o teu reino aqui, edifica a tua igreja, santifica o teu nome neste momento, neste dia, que o Senhor cumpra o teu propósito por meio da pregação, que a tua palavra cumpra o teu propósito para o teu povo já salvo, regenerado, e também, ó Deus, que o Senhor alcance pecadores ainda não convertidos, que o teu evangelho, ó Deus, seja anunciado e que o Senhor possa cumprir todo o teu propósito. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o Senhor salva, redime, liberta pecadores do inferno. O Senhor é um Deus soberano, liberta pecadores do poder de Satanás. E nós vivemos num tempo de grande incredulidade, secularismo. Muitos ignoram essa questão espiritual de uma salvação. Muitos ignoram que possuem uma alma, um elemento espiritual. Muitos vivem num materialismo e há uma resistência muito grande contra a ideia de redenção de pecadores, um humanismo, um entendimento de que o homem é bom por natureza. Mas nós vemos, irmãos, pela Escritura, de fato, sabemos que houve uma queda e há uma salvação que pertence ao Senhor. É o que temos revelado na Escritura. Há um só Deus vivo e verdadeiro, Espírito puríssimo, sem corpo, membros e paixões. Esse Deus Criador planejou a redenção de pecadores desde a eternidade. Deus elegeu pecadores e Deus cumpre essa redenção na história, no decorrer da história. Este é o Evangelho, esta é a boa nova, de que há salvação, há reconciliação de pecadores com Deus por meio de Jesus Cristo. E nós temos aqui na Escritura um modo como essas coisas acontecem.
O Senhor salva o seu povo. Tudo isso para a sua própria glória, para ser o seu povo da aliança, em aliança consigo mesmo, para que adore a Deus em espírito e em verdade. Mas do que o pecador, irmãos, precisa ser salvo? O pecador precisa ser salvo do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei de Deus, do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura, da condenação eterna. É uma salvação espiritual, mas que também é uma salvação que, claro, é do homem todo, corpo e alma, mas é uma salvação do pecado, de Satanás, do mundo, da morte. E em nosso texto, irmãos, nós temos isso exemplificado aqui no relato do Êxodo, nesta disputa entre Deus e Faraó. Temos aqui, então, no nosso texto um conflito. E um conflito que parece ser lento aos nossos olhos, tendo em vista um Deus infinito e um Faraó finito. E Deus tem seus propósitos em que estas coisas sejam assim, em que esta salvação se desenrole desta maneira. Nós já falamos sobre isso. Deus poderia muito bem fulminar Faraó, imediatamente transportar Israel para a terra de Canaã, mas não é o propósito de Deus. Deus usa Moisés, um mediador, um tipo de Cristo. Então nós temos aqui, na história da redenção, o modo como Deus, então, desenvolve o seu plano de salvação. Temos aqui, irmãos, o Egito, Faraó e o Egito em conflito com Deus. Há, de fato, uma atenção sobre Faraó, mas todo o Egito vai sofrer com essa contenda. E temos aqui, do outro lado, Moisés, o libertador, um profeta, alguém que traz a palavra de Deus, um tipo de Cristo, um mediador, no contexto do Antigo Testamento. Moisés, ele é embaixador de Deus para com o rei do Egito. E o propósito dessa salvação é a glória do Senhor. A glória de Deus, Deus fala isso no texto, no verso 5, o Senhor diz que os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O propósito de Deus é revelar quem Ele é, o seu próprio nome, a sua glória. Não apenas glória de Deus no povo eleito e salvo, mas em toda a terra a glória de Deus será anunciada, também no Egito, também sobre Faraó. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo, o mediador, falou por seus profetas. Cristo, o mediador, falou por seus profetas. É isso que temos no nosso texto. Deus chama Moisés, envia Moisés com autoridade, fala através de Moisés. E isso, irmãos, também é claro à luz de todo o Antigo Testamento e é dito também com muita clareza no Novo Testamento. É o que o autor aos Hebreus explica na sua epístola, na sua carta, no primeiro capítulo, que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, e isso é o que aconteceu no Antigo Testamento, é o que temos em todo o Antigo Testamento, quem fala é Deus. Quem fala aqui é Deus, através de Moisés, profeta. E dos demais profetas do Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Mas no último dia, nestes últimos dias, neste tempo em que vivemos, a partir da vinda de Cristo, Deus nos falou pelo Filho, que é o profeta maior, esperado, aguardado, anunciado no Antigo Testamento. Então, no nosso texto, o contexto do nosso texto aqui em Êxodo está nessa primeira parte. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E hoje nós estamos na segunda parte. Cristo já veio, falou, continua a falar por meio da Bíblia, por meio da pregação. Pense nisto,
É Cristo que fala aqui pelos profetas. É Cristo que fala aqui por meio de Moisés, e é Cristo que continua a falar hoje, diretamente. Comparando com Moisés, veremos no texto, é algo muito mais direto. Claro que a comunicação é por meio da palavra escrita, da palavra pregada, mas é o próprio Cristo que fala. Uma revelação muito mais direta, Cristo fala, e ali ele falava aos profetas, e os profetas então falavam. E isso é como que exemplificado no texto, na ideia de que Moisés é Deus, representa Deus, é Elohim, e Arão será o profeta de Moisés. Arão falará ao povo, e veremos então, é mais ou menos isso que acontecia ali, e o Antigo Testamento é representado por essa ideia, e agora Cristo fala diretamente, embora use os seus meios, mas é muito mais direto do que o que acontecia no Antigo Testamento. Então, Cristo, o mediador, falou por seus profetas, e veremos em primeiro lugar, do verso 1 a 2, que o Senhor estabelece os meios da sua comunicação. Versículo 1 e versículo 2. O texto diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. O que temos, irmãos, aí no texto? O Senhor afirma: Eu te constituí, Moisés, Elohim. É o que tem por trás do que temos aí, como Deus, Elohim. Então, Moisés é constituído Deus sobre Faraó. Ou seja, a palavra de Moisés é a palavra de Deus para Faraó. Mas Moisés não vai falar diretamente a Faraó. Moisés vai falar a Faraó por meio de um mediador, que é o seu irmão, Arão. E nós temos aqui, irmãos, então, no verso 1, neste primeiro ponto, exemplificado o modo de operação dos profetas. Quem fala é Deus. A palavra é de Deus. O profeta, ele apenas transmite a palavra de Deus, com fidelidade. Ele não aumenta, ele não diminui, ele não usa a criatividade para transmitir essa palavra. Ele apenas anuncia com a autoridade de Deus, com a comissão de Deus. Então nós temos aqui exemplificado o modo como age um profeta. O profeta, ele é boca de Deus, ele fala em nome de Deus. E no texto, Moisés é colocado como que na posição de Deus, e Arão é a sua boca. Arão é o seu mensageiro. E nisto há um conflito, uma guerra, porque Faraó é um deus no Egito. Faraó é considerado uma divindade no Egito. E então temos aqui o verdadeiro Deus, vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, contra um Deus falso, que é Faraó. Temos uma contenda, um conflito entre Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro, e um falso Deus. E vemos então que Deus usa os seus meios, seus instrumentos, e vemos aí também como Deus fala e falou no Antigo Testamento por meio de profetas. E esse embate, irmãos, ele é muito interessante, esse conflito entre o verdadeiro Deus e o falso Deus Faraó, porque de um lado nós temos Moisés representando Deus, um homem já idoso, relutante, já vimos um homem que reconhece a sua incapacidade. Moisés é dito na Escritura um homem humilde, um homem manso. E nós vemos então esse homem já velho, idoso, nós vemos aí no nosso texto, no verso 7, Moisés já tem 80 anos de idade. E do lado de Moisés, o povo de Deus, um povo escravo 400 anos, acostumado muito mais à escravidão, não acostumado à liberdade.
E do outro lado temos Faraó, considerado Deus, tentando reprimir algo que ele considera uma rebelião, uma potência da antiguidade, com o seu povo guerreiro, exércitos fortemente armados. E então vemos que Deus escolhe usar Moisés para tão grandiosa obra. Moisés com seus 80 anos, Moisés aparentemente um instrumento inadequado, na sua juventude talvez parecia mais adequado, mas agora já idoso, mas de fato, irmãos, nas mãos de Deus, é instrumento de Deus e será usado, e o Senhor o constitui, o Senhor lhe dá autoridade, e lhe dá Arão para ser a sua boca como que o seu profeta. Então, Arão representa, embora Levi será uma tribo sacerdotal, Arão será um sacerdote, mas no nosso texto, Arão ele assume uma tarefa, uma função profética, e então nós vemos que Arão vai falar aquilo que Moisés lhe falar, ou seja, aquilo que Deus falar, e então nós temos isso aqui representado. O profeta, ele é só um mediador, um instrumento. É um meio de Deus comunicar a sua palavra, a sua vontade. E hoje, irmãos, Cristo é o nosso profeta. Nós não estamos sem profeta, sem Moisés. Nós não temos Moisés, mas temos Moisés, é Cristo. O Israel, então, Deus levantou, deu autoridade, enviou Moisés, foi instrumento para tirar o povo do cativeiro, e o povo ouvia a voz de Deus através de Moisés e precisava submeter a voz de Deus através de Moisés. E hoje, irmãos, nós temos Cristo que já veio, a revelação de Deus, a palavra de Cristo completa, o Antigo, o Novo Testamento. Nós temos a pregação fiel. Cristo fala pela pregação fiel. Então, no Antigo Testamento, Cristo falou pelos profetas. E então nós temos isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo fala muito mais diretamente. Claro que Cristo e a comunicação demanda meios. Comunicar demanda meios. Falar, comunicar é usar meios, uma língua, as palavras, a comunicação. Cristo usa os seus meios, a palavra revelada, escriturada, a pregação. Então, nós não ignoramos a necessidade dos meios, é necessário que a comunicação chegue a nós pelo ouvido, pelos olhos, no caso da leitura, mas não ignore isso, é Cristo quem fala. É isso que o autor aos Hebreus nos disse lá no capítulo 1 da carta aos Hebreus: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E o que aconteceu, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, aqui no caso com o Faraó, com os egípcios, com o próprio Israel, muitos de Israel no deserto, que ouviram a palavra de Deus por meio de Moisés e não creram, o que aconteceu com os que foram incrédulos? Quando Deus falou por meio de Moisés, caíram no deserto, por causa da incredulidade, manifestaram não ser eleitos de Deus, aqueles que permaneceram na incredulidade. E tudo isso, irmãos, é muito sério, é um alerta para nós. E o autor aos Hebreus também fala e traz isso para o contexto da nova aliança, citando o Salmo 95, quando ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque é Cristo que está falando. Se era grave, se era severo, desprezar, ignorar, não submeter ao que Deus falava por meio dos profetas, por meio de Moisés, pessoas morreram, pessoas caíram ali no deserto, dentro da congregação da igreja, no deserto, ali o povo de Israel. Quanto mais agora, quanto mais, irmãos, é solene para nós hoje. Cristo é o profeta, é rei, é Senhor,
Ele fala pela sua palavra e nós então devemos pensar nisto, considerar isto e de fato não endurecer o coração, porque o endurecimento do coração diante da voz de Cristo é uma marca, uma evidência terrível dos reprovados. E isso está na Bíblia para nos alertar. Cristo fala conosco, temos esse alerta nas Escrituras, para que não sejamos como aqueles que endureceram o seu coração e caíram no deserto, e de fato é algo terrível. Então nós vimos aí, em primeiro lugar, que é o Senhor quem estabelece os meios da comunicação. Ele escolheu os profetas, falar por meio dos profetas de diversas maneiras aos pais, sonhos, revelações, comunicações que Deus quis estabelecer. Tudo isso também o Senhor quis que ficasse escriturado no Antigo Testamento, a sua palavra, e agora no Novo Testamento, os apóstolos, profetas da nova aliança, o Novo Testamento também escriturado, e Cristo fala pela palavra já revelada e pela pregação que é fiel a Cristo e à sua palavra. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 3 ao verso 4 que Cristo endurece e vence opositores. E isso é muito sério, isso é muito solene. Cristo endurece e vence opositores. Veja o texto, verso 3 e verso 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Veja que o Senhor diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Moisés leva a minha palavra, leva a mensagem, ser o meu mensageiro, o meu profeta, mas saiba, Faraó não vai ouvir. Tudo isso é o cumprimento da minha vontade, do meu decreto, do meu plano. Eu sou soberano sobre estas coisas, no envio da palavra. Sou soberano também nos efeitos da palavra, sobre esses efeitos. E tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Deus revela antes, para que a igreja, Israel, soubesse, para que nós saibamos disto, que a rebeldia, a oposição dos inimigos está debaixo da soberania de Deus. A não recepção da voz de Cristo. Quem é de Cristo eleito ouve, a ovelha ouve. A rebelião, o não querer ouvir a voz de Cristo, está debaixo da soberania de Deus. Não escapa ao decreto de Deus, ao plano de Deus. Pelo contrário, o Senhor mesmo disse, eu endurecerei o coração de Faraó, para que eu seja glorificado, para que eu multiplique os meus sinais na terra do Egito, tire o meu povo. Faraó não vai ouvir, eu vou enviar os meus sinais, as minhas, farei sair as minhas hostes, os filhos de Israel, com grandes manifestações de julgamento. Ou seja, pense nisso, meu irmão, meu amado irmão, a rejeição da palavra de Cristo não é derrota. Pode parecer ao mundo aparente derrota, mas Deus nos diz antecipadamente que, de fato, só ouvirão os eleitos, as ovelhas, que, de fato, haverá um endurecimento dos réprobos, dos incrédulos. Deus revela isso para nós, para deixar claro que tudo está debaixo do seu plano, que é a sua vontade, que está no seu decreto. Tudo isso revela quem é Deus, Deus soberano. Tudo isso revela a sua glória, o seu poder. E isso, irmãos, é algo incrível,
considerarmos isso, quando olhamos também para o nosso tempo, quando olhamos e vemos toda essa apostasia ao nosso redor. Como a palavra de Deus, ela é rejeitada. Como vemos a dureza de coração, da dureza do coração dos homens. Como eles tapam os seus ouvidos para não ouvir a pregação, como desprezam, como perseguem, como têm a palavra de Deus como algo desprezível, como odeiam a inimizade nos seus corações contra Deus, contra a pregação fiel, e como é incrível pensar que tudo isso está debaixo da soberania de Deus, do seu governo. Tudo isso, irmãos, cumpre o decreto de Deus, não é por acaso, não é aleatório. Não é o homem autônomo, independente de Deus, como se houvesse alguma lacuna no plano de Deus, no seu decreto. Não, meus irmãos, tudo isso cumpre a vontade de Deus. Até mesmo quando a igreja prega, os pregadores, quando falamos de Cristo pela evangelização, e há endurecimento, há rejeição, de fato, irmãos, tudo isso está debaixo do governo de Cristo. O plano de Deus, ele se cumpre perfeitamente. Cristo é soberano, ele é vitorioso sobre todas essas coisas. Não é derrota Faraó não ouvir. Não é derrota, irmãos, quando o Egito, o mundo, não ouve a Cristo. Não é Cristo, será, ele é vitorioso e será finalmente vitorioso sobre tudo e todos. Parece confuso, mas não deve ser assim para nós, para a igreja. Nós não devemos ser confundidos por estas coisas, porque nós temos a revelação, Deus está falando para nós, Ele está nos dizendo que Ele mesmo, Cristo, o próprio Deus, Ele endurece e vence os opositores, os inimigos. Eles ficam duros, eles endurecem o seu coração e eles são derrotados. Não é Cristo que é derrotado. Porque no final todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não é derrota, então. Cristo não é derrotado, é porque volta aquilo que já vimos. Há um imediatismo. A igreja cumpre a sua tarefa, evangeliza, parece que as coisas não são como esperado, as pessoas rejeitam, estão mais endurecidas cada vez mais, e então isso, uma leitura superficial pode fazer parecer de que, de fato, o mundo, Satanás, está dominando tudo, e Cristo, então, não está reinando, e não é, irmãos, não é assim. Cristo é vitorioso, Cristo é soberano sobre a conversão dos eleitos, sobre até mesmo também o endurecimento dos réprobos, e o apóstolo Paulo fala disso em Romanos, também em Filipenses, e nós devemos ter uma visão escatológica, olhar para o cumprimento final destas coisas, porque pela sua morte e ressurreição, Deus o exaltou, Deus deu ao nosso Redentor o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. Todo nome, todo joelho irá se dobrar na terra, debaixo da terra, toda língua confessará, Cristo será glorificado. No final, todos irão reconhecer. Então, ainda que haja uma rejeição aqui nesta terra, e são réprobos, e isso, então, claro, será algo que irá condená-los no final, mas Cristo será glorificado, Cristo será vitorioso, e é o que temos aqui com relação ao Egito também. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos no texto do verso 5 a 7, Cristo revela seu nome em juízo. Verso 5 a 7, veja o texto. Há uma revelação do nome do Senhor por esses eventos. Então o Senhor quer que o Egito, o mundo, reconheça, saiba quem Ele é. E aqui no texto é o próprio Egito. Veja que não está falando da igreja ou de Israel,
Mas no verso 5 diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O nome de Deus será glorificado, será anunciado em toda a terra. Não é, irmãos, apenas na igreja. Na salvação dos eleitos, Deus será glorificado. No final, então, isso ficará muito claro, mas já agora isso é para que o nome de Deus seja anunciado, para que os egípcios saibam. No verso 6 também é dito: assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Eles fizeram, obedeceram. E no 7 diz quem eram e a sua idade. Então Cristo revela o seu nome em meio a estas pragas, a esses juízos, ao endurecimento do Egito. A glória de Deus, irmãos, é o fim principal pelo qual Deus criou todas as coisas e também faz todas as coisas na sua providência. É o fim principal. Deus, então, o Senhor, ao comunicar, ao criar, Ele tinha esse propósito, tem esse propósito. Deus é perfeito, infinitamente glorioso em si mesmo. A glória de Deus, através da divulgação do seu nome, que é o que temos aqui no texto, não aumenta a sua glória essencial. Deus já é infinitamente glorioso. Deus não criou por ter necessidade de mais glória, como se houvesse carência ou falta nele. Mas, ao criar e fazer todas as coisas, o seu propósito é a sua glória. Esse é o propósito. Revelar o seu nome, revelar a sua glória. Ele já é infinitamente glorioso, mas ao criar, ao planejar e executar na providência todas as coisas, o seu propósito é fazer repercutir no universo a revelação de si mesmo, do seu próprio nome glorioso. É o que o apóstolo Paulo, irmãos, fala sobre isso em Romanos 11, 36, quando ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E em se tratando da justiça de Deus, também da livre graça e misericórdia, Paulo também fala sobre isso, que é para a glória de Deus, que não é injusto Deus endurecer os reprovados. Deus é glorificado quanto a isso. E em Romanos, no capítulo de número 9, Paulo, ele fala sobre isso, a partir do verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E perceba agora o que vai ser dito, e cita Faraó. E isso que estamos argumentando. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para isso te levantei, Faraó, para ser glorificado, para manifestar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, a glória de Deus manifestada, para que a sua glória então possa repercutir. Não que Deus não tenha glória suficiente em si mesmo, mas, como alguém já disse, é como o sol, ele já tem luz própria, mas a sua luz, ela reflete nos outros corpos celestes, na terra, na lua, e então essa luz, ela como que repercute, e então ela como que, num certo sentido, ela é expandida, mas não que haja falta de glória no sol, ou no caso, como ilustração, no próprio Deus. Deus é glorioso, Deus será glorificado, a sua glória irá ser refletida em toda a criação, não apenas na salvação dos eleitos, mas também
na condenação dos ímpios e rebeldes, e isso cumpre o propósito de Deus. Deus já avisa antes, vai ser assim, porque eu sou Deus, eu sou soberano, é da minha livre graça conceder misericórdia a quem me aprouver, e também endurecer a quem me aprouver, e tudo isso irá contribuir para a minha glória, os que ouvem e os que não ouvem também, dos que não querem ouvir, dos que são aqueles que são endurecidos ou se endurecem. Todos irão glorificar a Deus. A questão é como é que Deus será glorificado na vida de cada indivíduo. Em ouvir a Cristo e vir a Cristo, quebrantado, humilhado, humilde, reconhecendo a necessidade de Cristo, ou Deus será glorificado na vida do indivíduo com juízo e condenação eterna dos endurecidos. Então, quem não ouve a Deus, a Cristo, quem é uma pessoa endurecida em seus pecados, de fato possui uma marca terrível. E aqui temos um alerta: arrependa-se, ouça a voz de Cristo. Você que está numa igreja, num ocidente ou num mundo em que há Bíblias publicadas, traduzidas, acesso às Escrituras até mesmo facilmente nas línguas originais, várias traduções. Você, então, pela providência de Deus, nasceu num contexto e num ambiente em que você tem acesso à palavra de Cristo. Mas ainda também aqueles que têm acesso à pregação fiel de Cristo. E diante disso, então, claro, há uma boa expectativa. Se Cristo enviou a sua palavra, há expectativa de que haverá conversão, mas também, como vemos aqui no nosso texto e argumentamos aqui, também há o perigo de endurecimento. E o autor aos Hebreus alerta, e esse alerta é para nós hoje. O Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Igual na provocação lá do deserto, a igreja, pessoas que estavam debaixo da aliança, da pregação, Cristo falava ali, falou pelos profetas, e pessoas que tiveram acesso a Cristo, a sua voz, a pregação, endureceram o seu coração, tentaram a Deus, poram à prova a Deus. 40 anos de pregação, de estar na igreja do deserto, e não entraram na terra, caíram. Isso, irmãos, é um alerta não apenas, e sim, é um alerta também para os que estão aí fora da igreja, da comunhão dos santos, é um alerta. Porque vivem num tempo em que há pregação, em que há acesso à Escritura, mas também um alerta muito severo para quem está na igreja, para quem de fato é alvo direto da pregação. Cristo é quem fala, como argumentamos desde o princípio deste sermão. Irmãos, ainda algumas aplicações a partir desse texto. Nós não devemos ter dúvida nenhuma, jamais, Cristo vence a disputa. Não tenha dúvida, não vacile, não fique confundido quanto a isso, seja fiel, viva a sua vida cristã, piedosa, adore a Deus, sirva a Cristo, ouça a voz de Cristo na leitura bíblica, na adoração doméstica, no culto público, na pregação, sirva ao Senhor e saiba disso. Essa questão dos que virão, do endurecimento ou não, do quebrantamento, isso está nas mãos de Cristo e Cristo irá vencer essa disputa. Ele é quem comissiona, reveste de autoridade os seus profetas no contexto do Antigo Testamento, e hoje Cristo fala também por meio dos seus ministros, são seus instrumentos. Então, Cristo é o que falou no Antigo Testamento, é o que fala hoje, é o mesmo hoje, e a autoridade, então, da Bíblia e da pregação vem de Deus, da obediência à sua palavra, e é isso que nós devemos
reconhecer e também, irmãos, saber que a palavra de Deus irá cumprir todo o seu propósito. De modo que não há inimigo, o anticristo e todas essas falsas religiões, tudo isso que está aí, irmãos, Satanás com as suas hostes, com os seus demônios, nenhum poder, nós não devemos temer, nenhum poder pode enfrentar o Senhor. Assim como no nosso texto, Moisés não tinha o que temer, só há um Deus, Criador. O seu poder é infinitamente superior e ele vai cumprir todo o seu plano. Ele fala, ele liberta, ele salva. Tudo isso aqui, irmãos, é evangelho no livro de Êxodo. Deus vai libertar, Deus vai agir aqui, ele avisa, vou tirar o meu povo com prodígios, com sinais. E isso é o mesmo hoje. Deus, o Senhor, Cristo, Deus, o Espírito Santo, aplica os méritos de Cristo. O Senhor salva pecadores pelos seus meios. É Deus quem fala, é Cristo quem fala. Mas não devemos perder de vista que Cristo também escolhe os seus instrumentos, os seus meios, os meios de graça, e devemos nos submeter a Ele. Quanto ao resultado do trabalho, também vimos no texto. O plano de Deus vai ser cumprido. A missão não fracassa quando o pecador endurece o coração, tapa os ouvidos. Faraó não quis ouvir, a missão não fracassou. Deus foi glorificado. O conhecimento de Deus foi espalhado. Veio o juízo sobre Faraó e o nome de Deus foi anunciado no Egito. Então, Deus vai glorificar o seu nome, mesmo em meio à rejeição. O mesmo acontece hoje com a pregação de Cristo. Cristo está falando, se os homens perseguem, matam, tentam calar a boca da igreja, censuram, perseguem, qualquer coisa que tentem fazer, Deus será glorificado, o nome de Deus é glorificado, tanto naqueles que irão ser convertidos pela pregação, quanto também nos reprovados, naqueles que fizerem oposição à pregação. Aquilo que falamos e citamos Paulo, diz que o Senhor levantou o Faraó para mostrar o seu poder através de Faraó. Então nós vemos isso, e no Novo Testamento também isso é claro. Jesus, ele fala, quando ele pregava em parábolas, ele diz, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então haveria aqueles que não compreenderiam, que não entenderiam. A semente à beira do caminho, Satanás já tira, eles não descem nem ao coração. E depois a semente no solo rochoso, entre espinhos, e tudo aquilo debaixo do controle de Cristo, e a semente que cai em boa terra. Mas lembre que Cristo pregava de uma maneira que uma parte não entendia. Não chegava ao coração, o próprio Satanás tirava ali aquele que era à beira do caminho, a outra parte não dava fruto, depois vinham as dificuldades e etc., e não vingava aquela semente, não produzia fruto. Então, não se preocupe, não fique alarmado, saiba disso, que de fato Deus vai cumprir todo o seu plano nestas coisas. Outra coisa, irmãos, importante, veja a partir do texto, pense nisso, medite nisso. Moisés é uma figura messiânica, ele é o porta-voz de Deus aqui, o agente de libertação, e hoje nós temos Cristo. Cristo é quem fala. É assim que acontece a nossa salvação hoje. Como é que os meios de graça são aplicados hoje? Como é que Cristo fala hoje? Pela leitura bíblica, pela pregação da palavra de Deus. No texto, Moisés não é Deus, mas foi colocado nessa posição. Isso aponta para Cristo. Arão é profeta. E nós, a igreja, nesse contexto hoje, claro que Cristo é quem fala, e ele usa a igreja. A igreja, em Cristo, ela exerce funções de profeta, sacerdote e rei.
mas o profeta é Cristo. Ele é o mediador, o Deus homem. Nós somos enviados por Ele. Mas você que ouve a pregação, você tem que ir a Cristo, vá a Ele. Não é nesse sentido, então, embora Cristo use a igreja, não é a igreja, de fato, que será aquela que vai te salvar. Cristo é o Salvador, só Cristo é quem pode te libertar. Não ouvir a Cristo é resistir à sua palavra. Mas como é que você vai ouvir a Cristo? Pela Escritura, onde a palavra de Deus é pregada, então, claro, você deve buscar ouvir, ir à igreja, ir onde Cristo é fielmente pregado. E resistir à voz de Cristo, por meio da Escritura e da pregação fiel, é resistir a Cristo, irmãos. É por isso que nós, como Igreja da Reforma, uma igreja que, e a Reforma voltou à Bíblia, voltou ao ensino apostólico, à Escritura, é por isso que nós devemos levar tão a sério tudo o que é doutrina, que necessita ser bíblica, e em sendo bíblica, como deve ser, é a vontade de Cristo, é de Cristo. A igreja, a sua função é ministerial. A igreja, ela não está aqui na sua função profética sobre Cristo para inventar nada, para acrescentar ou para diminuir. Ela apenas é a boca, no sentido quando ela é fiel a Cristo. Cristo é o rei e cabeça da igreja. Cristo é quem fala, é quem liberta, é quem salva, é quem redime, é quem liberta de Satanás, do mundo, através da obra do Espírito Santo. Então, não endureça o coração, não resista a Cristo. Seja, pela graça de Cristo, humilhado, vá a Ele e reconheça, né, Ele. E nós que já temos Cristo, saibamos, nós temos profeta. Não vivamos como se não tivéssemos essa voz, essa autoridade, esse rei, profeta e sacerdote sobre nós. E também fica um alerta das Escrituras, do próprio Senhor para nós. Não endureçamos o nosso coração contra Deus, não queremos ser mais sábios do que Deus, e que sejamos então uma igreja humilde, fiel, submissa ao Senhor, para que não soframos seus juízos e para que também não caiamos como aqueles que caíram no deserto. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, aplique sua palavra e nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos no teu santo dia, por tua graça, nesse primeiro dia da semana, poder vir à congregação, ter, ó Deus, uma igreja de Cristo, perto ao nosso alcance por tua graça, e poder ter acesso, ó Deus, aos meios de graça, ouvir a leitura da palavra, a pregação, a voz de Cristo, ó Deus, saber que o Senhor Jesus tem uma igreja na terra que o Senhor mesmo estabeleceu e sustenta, e poder fazer parte, ó Deus, deste povo. Seja louvado o teu nome, ó Deus. Abençoa esta semana, abençoa esse dia, esse primeiro dia. Nos dá a meditar, considerar aquilo que ouvimos, aquilo que a tua palavra diz. Quão solene é, ó Deus, termos Cristo como nosso profeta, quão sério é, como devemos considerar aquilo que o Senhor nos fala, não desprezar, não endurecer o coração, mas ser humildes, submissos ao Senhor. Santifica o teu povo, ó Deus, quebranta o coração. E aqueles que ainda não foram a Cristo, que o Senhor mesmo também os quebrante, humilhe, que o Senhor mesmo os atraia, que eles venham reconhecer, ó Deus, Cristo, que eles venham de fato ser humilhados, orar, pedir ao Senhor as graças do arrependimento e da fé. Que
Que teu Espírito opere com a palavra, que o Espírito, ó Deus, aplique as graças conquistadas por Cristo na cruz e que haja salvação como houve ali no Antigo Testamento, em toda a história da igreja, a história da redenção. Ó Deus, para que teu nome seja glorificado, salva pecadores. Sabemos também que alguns serão endurecidos, não serão de fato de modo genuíno convertidos ao Senhor. Pedimos também que o teu nome seja glorificado, ó Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, por esse alerta, possa convencer e converter os teus eleitos. Ó Deus, temos boa expectativa e esperança que o Senhor tem enviado a tua palavra a nós, a pregação. Ó Deus, que não haja entre nós aqueles que endurecem o coração, ó Deus. Tenha misericórdia, quebranta, salva, converte. Assim que toda glória seja ao Senhor, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.